E aí, pessoal, tudo tranquilo? Essa aula eu estou gravando para poder dar continuidade, né, dos resumos em relação às aulas que a gente está tendo, tá? Então, nessas aulas a gente vai falar um pouquinho sobre polinômios. Dado um polinômio de grau n, podemos escrevê-lo da seguinte forma: p de x, a de 0, mais a1x mais a2x² mais a3x ao cubo mais pontinho, pontinho, ANXN. Então, isso daqui, ó, é a estrutura de um polinômio, tá? Aonde os termos A0, A1 e vai indo até AN são números reais, certo? E o expoente, que nesse caso é o n aqui desse polinômio, é um número natural. Se a gente estiver trabalhando com os naturais sem o zero, seriam os naturais incluso o número zero, beleza? Então isso aqui é a estrutura de um polinômio, tá? O que vai definir o grau de um polinômio vai ser sempre a maior potência, tá, da variável desse polinômio. Nesse caso aqui, como a gente está trabalhando com o polinômio p de x, aqui as variáveis são o x, então nesse caso a maior expoente do x representa o grau desse polinômio. Para esse caso aqui, o grau desse polinômio aqui é m, tá? Vamos pegar um exemplo. Vamos supor que a gente tenha esse polinômio aqui, ó. P de x é igual a 3x à quarta menos 2x quadrado mais 1. Aqui a gente tem a parte literal, né, composta com a numérica, essa parte literal composta com a numérica, e só essa parte numérica. Nesse caso aqui da parte literal, o maior expoente é 4. Então, o grau desse polinômio aqui é 4, beleza? Então, para definir o grau de um polinômio, é só você analisar a variável e ver o maior expoente. O que acontece? Com esses polinômios, a gente consegue realizar as operações de soma, subtração, multiplicação e divisão, tá? Talvez uma das mais importantes que a gente vai usar mais quando eu estiver começando a fazer o estudo de cálculo mesmo, vai ser a parte da divisão de polinômio, tá? Então vamos analisar algumas situações, ó. Quando a gente estiver trabalhando com a soma entre polinômios, por exemplo, dado um polinômio A, onde a variável é x, eu coloquei o polinômio A aqui, e um polinômio B com a variável x. Eu quero calcular a soma entre o polinômio A com o polinômio B. Toda vez que a gente vai realizar a soma ou a subtração de dois polinômios, a gente só vai poder juntar polinômios onde a parte literal sejam iguais e os expoentes também, tá? Então, por exemplo, se eu tenho esse polinômio aqui, 2x ao cubo mais 2x² menos 3x mais 1. E somar com o polinômio x ao cubo menos 2x mais 2, como é que vai ficar? Vou reescrever aqui, ó. 2x ao cubo mais 2x² menos 3x mais 1. Eu vou pegar todo esse polinômio, certo? Que é o meu A, e vou somar com o polinômio B, que é tudo isso aqui. X ao cubo menos 2x mais 2. O que acontece? Como a gente tem uma soma entre os termos aqui, esse termo aqui da direita vai ficar tudo com o mesmo sinal. Caso eu estivesse realizando uma subtração, teria que aplicar a distributiva desse sinal para todos os termos, tá? Então, quando a gente tem um polinômio aqui, se a gente for abrir a expressão,
vai ficar ele mesmo, sem mudar o sinal. Mais 1, mais x ao cubo, aqui, menos 2x, mais 2. Tá. Então, como é que eu faço para saber qual que eu vou juntar aqui? Primeiro, tem esse termo aqui, ó, que a parte literal é x ao cubo, e o expoente é x ao cubo. Então, você vai analisar se tem alguma outra parte igual. Por exemplo, aqui eu teria essa. Então, eu posso juntar esses dois. Tá? Por via de regra, na hora que a gente for organizar os termos do polinômio, é sempre o ideal deixar a parte numérica do lado esquerdo, tá? A parte literal do lado direito, e sempre tentar organizar do maior expoente do grau do polinômio em relação ao menor. Tá? Então, nesse caso, eu já vou juntar esses dois aqui. Ó. Você tem 2x ao cubo mais, porque o termo mais está à esquerda do valor, né? Então isso quer dizer que ele é positivo, mais 1x ao cubo. Isso aqui vai dar 3x ao cubo. Beleza, resolvi esse. Agora eu vou pegar esse outro aqui, x quadrado. Ele é positivo, ó, 2x quadrado. No termo de cá, não tem mais nenhum 1x quadrado. Então, vai dar só ele mesmo. Então, mais 2x quadrado. Agora, termos com x. Eu tenho menos 3x e menos 2x. Como eu estou fazendo uma junção entre os termos, então você vai juntar menos 3x e menos 2x, que vai dar menos 5x. Tá? E agora, os valores, mais 1 e mais 2, mais 3. Tá? Então, só tomar um cuidado, porque na hora que você for realizar a soma ou a subtração dos polinômios, sempre analisar a parte literal, ver se os expoentes também estão iguais. Tá? Se eu tiver as mesmas letras e o mesmo expoente, eu posso juntar esses termos. Tá? Caso eu tenha alguma coisa diferente, são termos diferentes e você não pode juntar eles. Beleza? Vamos ver em relação à subtração. Eu tenho esse polinômio menos esse. Então, como é que eu faço? Primeiro, organiza, né? Eu tenho o a menos o b. Então, coloco 3x ao cubo mais 2x quadrado menos 2x mais 3. Isso aqui tudo, se eu quiser, eu posso até pôr parênteses ou deixar fora, tanto faz. Menos, agora que eu tenho que pôr tudo no parênteses, porque ó, como eu estou fazendo menos o polinômio b de x, eu tenho que aplicar distributivo depois para todos esses termos, né? 2x ao cubo menos x quadrado mais 5x, só mais aqui, mais 5x menos 4. Tá, então essa parte da esquerda vai ficar tudo igual. Mais 2x quadrado menos 2x mais 3. Agora aqui, ó, eu tenho esse sinal negativo que ele deve ser aplicado distributivo para todos os termos, né? Então, aplico para cá, para cá, para cá e para cá. Então, aqui é mais 2x ao cubo, ele fica menos 2x ao cubo, menos, com esse menos x quadrado vai dar mais x quadrado, menos com esse mais 5x vai dar menos 5x, e menos com esse menos 4 vai dar mais 4. Beleza, já organizei tudo, agora eu vou juntar os termos que dão. Ó. Eu tenho ó, x ao cubo aqui, tá? Tem algum outro termo x ao cubo? Tem. Tem esse aqui. Então, esses dois eu posso resolver a conta ó, entre esse e esse. Só que toma cuidado, aqui eu tenho mais 3x ao cubo aqui menos 2x ao cubo. Então, você tem 3, tira 2 desse termo, fica 1 dele. Então, vai ficar x ao cubo. Agora aqui, mais 2x quadrado mais 1x quadrado, posso juntá-los, vai dar mais 3x ao quadrado. Menos 2x menos 5x
vai dar menos 7x. Então, posso juntar esses dois termos, né? Porque eles são negativos, junta eles. E mais 3 mais 4 daria mais 7. Essa aqui seria a resposta. Tá? Então, soma e subtração de polinômio é tranquilo. E quando a gente tiver uma multiplicação, dados os polinômios A e B, que eu coloquei aqui embaixo, multiplicar o polinômio A pelo polinômio B. Primeiro, você vai reescrever o polinômio, né, que você tem, nesse caso, 2x ao cubo mais 2x mais 1. Agora tem que pôr parênteses, né, porque eu estou multiplicando todo esse termo, vezes o outro termo, que é o quê? X² mais 2x menos 2. Tá. Então, beleza. Ó, organizei os polinômios. Agora eu tenho que resolver. Percebe que eu estou multiplicando todo esse termo por esse aqui. Então, primeiro, eu tenho que pegar o primeiro termo e multiplicar ele com os 3 termos do outro lado. Tá. Feito isso, depois eu pego o segundo termo, multiplico ele com os 3 termos do outro lado. E feito isso, multiplico o último termo com todos os termos do outro lado. Tá? Lembrando que o ideal aqui na multiplicação é sempre realizar a regra do sinal antes. Tá? Então aqui, ó, vou pegar mais 2x ao cubo vezes x². Vamos ver, ó, vai dar positivo. A parte numérica, 2. Tem algum número aqui? Não. Então ficou 2. Agora a parte literal. Eu tenho x ao cubo vezes x². Quando eu multiplico termos de mesma base, copio a base, somos expoentes. Que nesse caso, então, vai dar x elevado à quinta. Beleza. Fiz o primeiro, vou para o segundo. Vai dar positivo também. 2 vezes o 2, que vai dar 4. X ao cubo vezes x, aqui o expoente é como se tivesse 1, né? Então, quando eu multiplico bases iguais, copiar a base, somos expoente. X elevado à quarta. Agora, esse com o último. Mais com menos, menos. 2 vezes 2, 4. Como aqui não tem parte literal, só copiar o x ao cubo. Beleza, fiz ele com todos os termos. Agora, vamos fazer o 2 com os 3 termos. Tá? Então, aqui vai ficar mais, né? Porque os valores são positivos. Aqui não tem parte numérica. Aqui vai dar 2. X vezes x², x ao cubo. 2 vezes 2x vai dar positivo. 2 vezes 2 vai dar 4. X vezes x vai dar x², né? Agora o último, mais com menos, menos. 2 vezes 2, 4. Então vai dar menos 4x. Beleza, agora é só pegar o 1 e multiplicar com eles. Mais com mais vai dar mais. 1 vezes x², x². Mais com mais, mais. 1 vezes 2x vai dar 2x mesmo. E mais com menos vai dar menos, que 1 vezes 2 vai dar 2. Beleza, montei toda a estrutura. Agora a gente resolve. Primeiro, a gente vai olhar aqui, x ao cubo. Tem algum outro x ao cubo aqui? Não. Então vai dar ele mesmo. 2x ao cubo, não, desculpa. X à quinta. Tá? Agora aqui, x à quarta. Tem esse termo. Tem algum outro x à quarta? Não. Então, ele mesmo. Mais 4x à quarta. Agora sim, o x ao cubo. Eu tenho esse termo x ao cubo. Lembrando que o sinal está do lado esquerdo, então ele é negativo. Esse aqui ao cubo e mais nenhum. Então, você tem menos 4x ao cubo mais 2x ao cubo vai dar menos 2x ao cubo. Beleza? Agora aqui, x². Não tem um x² aqui, ó. Tem esse. Então, dá para juntar, né? Mais 4x² mais 1x² mais 5x². Tá?
termo só o x tem menos 4x mais 2x vai dar menos 2x. E o termo sozinho, que nesse caso é o número, menos 2. Então aqui, como eu já juntei todos os termos que dão para organizar, esse aqui é a resposta. Tá? Lembrando que nesse caso aqui, o grau desse polinômio é quanto? 5. Por quê? Porque o maior expoente da variável dele é 5. Beleza? Agora vamos ver um pouquinho sobre a divisão de polinômio. Tá? Toda vez que a gente realiza a divisão de polinômio, a gente tem o quê? Tem um dividendo, que é o valor que está de fora aqui, né, da chave. Tem um divisor. Tá? Tem o quociente, que é o resultado da divisão. E o resto. O que acontece? Para realizar a divisão entre um polinômio, o grau do polinômio A, necessariamente, ele tem que ser maior, tá? Ele poderia ser maior ou igual também, né? Não teria problema, mas ele tem que ser maior ou igual ao polinômio de b de x. Então, nunca que o polinômio aqui do divisor, nesse caso b de x, nunca que ele vai ser maior do que o a de x, tá? Então, isso aqui, ó, não tem como, porque senão não tem como você resolver a divisão, tá? Então, como que a gente resolveria a divisão do polinômio ali? É como se a gente estivesse resolvendo uma divisão de contas, né, normal. Por exemplo, você pega lá 10 dividido por 5. Então, o que você faz? Ó? Você vai pegar um número que você multiplica com esse, tá? Ele dá um valor próximo do 10 ou dá o próprio número, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem o 2, tá? O 2 é positivo, tá? E esse valor, como ele é positivo, na hora que você multiplica, ó, 12, 5, 10. Ele é positivo. Quando ele vai para lá, na hora que você vai colocar aqui embaixo, ele vem com um sinal trocado. Então, ele ficaria menos 10. Aí, 10 menos 10, 0. O que isso quer dizer? Quer dizer que o meu número 10, eu posso reescrevê-lo como o quê? Como o divisor multiplicado pelo seu quociente mais o seu resto. Isso aqui é o que a gente chama de divisão euclidiana. Tá? Então, quando eu pego essa multiplicação aqui entre o divisor e o quociente e eu somo com o resto, o valor tem que dar o dividendo. Tá? Então, para realizar a divisão de um polinômio, a gente usa essa ideia. Caso eu tivesse dividido, vamos supor, 12 por 5, aqui também daria 2, que ficaria 10 negativo, né? Porque ele viria com o sinal trocado, sobraria 2. Então, o 12, ele pode ser escrito como o quê? 5 vezes 2, mais o seu resto, que é o 2, beleza? Então, a ideia de divisão de polinômio é bem dizer, a mesma coisa da divisão com números. Tá? Só tomar um cuidado que, para realizar a divisão, o meu dividendo ele tem que ser maior ou igual ao meu divisor. Tá? Então, vamos ver alguns exemplos aqui, onde a gente tem um caso onde possui um resto, para poder reescrever esse polinômio, né, a divisão entre eles, e o caso onde o resto seja zero. Então, vamos supor, a gente tem lá, tem 3x ao cubo mais 2x² mais 2x menos 1, dividido por x² mais x mais 2. Primeira coisa que você tem que fazer. Você tem que fazer sumir esse termo aqui de início, tá? Que é o primeiro valor. Então, pensa, ó, como eu tenho um x² aqui, para assumir esse x ao cubo, teria que ter um x aqui. Porque na hora que eu faço a multiplicação desse x com esse x, vai dar x ao cubo. Tá? Só que eu tenho um 3. Então, aqui teria que ser 3x. Aí tem que lembrar aquela regrinha do sinal, né? Quando você multiplica esses dois, se o valor dá positivo, ele vai com o sinal trocado. Nesse caso, ele teria que vir negativo aqui, para poder cancelar esse número com o resultado. Então, aqui está certo. Tá?
Então, a gente faz a multiplicação, então, primeiro com o 3x. Tá? 3x vezes x ao quadrado. Vai dar 3x ao cubo. Se ele é positivo, vem negativo. Então, menos 3x ao cubo. Agora, eu tenho que fazer o 3x multiplicando mais x. Como ele está positivo e aqui é positivo, ele vai e fica negativo. Tá? 3x vezes x vai dar 3x quadrado. Só que o quê? Negativo. Menos 3x quadrado. Agora, esse número com o 2, ó, ele é positivo, vai negativo. 2 vezes 3, 6x. Então, menos 6x. Beleza. Multipliquei esse número por todos, ó. O que acontece? Vou fazer a conta. 3x ao cubo menos 3x ao cubo. Isso aqui zero. Agora aqui, 2x quadrado menos 3x quadrado vai ficar menos x ao quadrado. Menos 6x mais 2x vai dar menos 4x. Beleza. Aí você vai analisar, ó. O termo do resto, ele continua maior ou igual o termo que está aqui dentro da chave? Nesse caso, ele está igual, né, o grau. Então, eu posso continuar fazendo a minha conta. Só que nesse caso aqui agora, ó, que valor que eu tenho que multiplicar com o x quadrado para poder anular o menos x quadrado. Então, o valor teria que dar negativo aqui, né? Porque na hora que ele vai, ele muda de sinal. E para assumir com x quadrado, eu colocaria quem? Menos 1. Porque, ó, menos com mais vai dar menos. Então, ele vem com um sinal positivo. 1 vezes x quadrado, x quadrado. Agora, fazendo o menos 1 com x, ó, mais com menos, menos. Então, ele vem mais. 1 vezes x, x. Mais com menos, menos. Só que ele vem mais 2. Resolvendo aqui, ó, esse termo e esse se anulam. Menos 4x mais x vai dar menos 3x mais 2. Percebe que nesse caso agora, o resto, ele tem um grau menor do que o número da chave. Então, quando acontecer isso e não conseguir chegar no resto zero, esse daqui vai ser o mínimo que dá para reduzir o polinômio, tá? Na divisão. Então, a minha resposta ficaria como aqui, ó. X quadrado mais x mais 2 multiplicando quem? 3x. Multiplicando 3x menos 1 mais o resto, que é quanto? Menos 3x mais 2. Isso aqui tudo é igual a quanto? É igual todo esse polinômio aqui ao cubo. Tá? Então, esse daqui, ó, seria a minha resposta. E para esse caso, o resto não deu zero. Tá? Existem situações, que a gente vai ver depois, em que há uma necessidade de você realizar a divisão do polinômio para poder fatorar ele. Porque a fatoração é como se fosse o passo contrário quando a gente aplica a distributiva na multiplicação. Percebe que aqui o polinômio ele meio que está aberto, né? Daria para abrir mais esse polinômio, só que aí ia chegar nesse x ao cubo, né? Então vamos ver uma situação onde o resto é zero, tá? X ao cubo mais 7x quadrado mais 15x mais 9 dividido por x mais 1. Então o que eu vou fazer? Primeiro, sumir que esse x ao cubo. Então aqui embaixo vai ter que ser mais x quadrado. Como aqui é mais x quadrado vezes x ao cubo, negativo. Aí lembrando, aqui eu posso fazer essa divisão porque o grau do polinômio aqui de fora ele é maior do que o grau de dentro da chave. Tá? Agora aqui, x quadrado mais 1 vai dar mais x quadrado, então ele fica menos x quadrado. Fazendo a subtração aqui, isso aqui zero. 7x quadrado menos 1x quadrado vai dar 6x quadrado. Positivo.
e baixa esses termos aqui, porque aí depois a gente vai analisando. Beleza, chegou nisso aqui, o grau ainda continuou maior, posso continuar minha divisão. Que número que eu multiplico aqui com x vai dar 6x², que nesse caso tem que vir negativo, né? Então eu tenho que pôr um valor positivo, seria quanto? Mais 6x. Porque 6x vezes x vai dar x², e ele vem positivo, ele vem para cá, ele fica negativo. Então, menos 6x². Agora, o 6 multiplicando com 1 vai dar mais... Não, menos, né? Porque ele é positivo, ele vem negativo. 6x vezes 1 vai dar 6x. Esses dois se anulam. 15x menos 6x vai dar 9x positivo, né? Então, vai dar 9x mais 9. Baixei esse 9. Tá. O grau está menor ou igual? Continua igual agora, né? Então, nesse caso, o que eu posso fazer? Multiplico por quanto aqui para sumir com 9x? Se ele é positivo aqui, ele vem negativo e anula esse 9, né? Então, aqui teria que ser mais 9, porque 9 é x, 9x positivo, ele vem menos 9x. 9 vezes 1, 9, positivo ele vem negativo. Então, nesse caso, esses aqui se anulam e o resto é 0. Então, isso quer dizer que todo esse polinômio aqui, a gente pode reescrever ele como que x mais 1 multiplicado por x² mais 6x mais 9, certo? Então é isso aí, pessoal. Isso aqui é só uma ideia de como fazer a divisão, né, entre polinômios, tá? Aí no próximo vídeo que eu gravar, vai ser o teorema de D'Alembert para poder resolver a fatoração entre polinômios. Aí você utiliza a ideia da raiz do polinômio, tá? Então, até mais.